Em nossa vida cotidiana, muitas vezes nos vemos repetindo os mesmos erros, fazendo escolhas que não refletem nossas intenções mais profundas. Esses comportamentos aparentemente irracionais ou errôneos não são meramente falhas de caráter ou acaso, mas sim manifestações da mente inconsciente. Carl Jung, um dos maiores psicólogos do século XX, dedicou sua vida ao estudo da psique humana e acreditava que muitas das decisões que tomamos são, na verdade, motivadas por forças invisíveis e incontroláveis, forças estas que residem em nosso inconsciente. O inconsciente, em termos junguianos, não é apenas um depósito de memórias esquecidas ou reprimidas, mas um campo vasto de conteúdos psicológicos dinâmicos, que moldam nossa percepção e reagem aos estímulos do mundo de maneira que nem sempre conseguimos compreender. Jung via o inconsciente como a fonte de nossa energia psíquica, mas também como um repositório das nossas sombras, aquelas partes da psique que preferimos ignorar ou que não conseguimos integrar por serem dolorosas ou ameaçadoras. Esses conteúdos não reconhecidos têm um impacto profundo no modo como agimos, muitas vezes nos levando a cometer os mesmos erros repetidamente. Entre os elementos mais importantes do inconsciente, Jung identificou o conceito de arquétipos, padrões universais que residem nas profundezas da psique humana. Arquétipos como o herói, a sombra, a anima ou animus, e o velho sábio são forças invisíveis que operam por trás de nossas ações, influenciando nossos pensamentos, emoções e, é claro, os erros que cometemos. Por exemplo, o arquétipo do herói pode nos levar a agir de maneira impulsiva, tentando cumprir um ideal de perfeição ou busca por reconhecimento, sem considerar as consequências dessas ações. Esse comportamento, muitas vezes, é causado pela necessidade inconsciente de validarmos nossa autoestima, levando a erros como o desejo de agradar aos outros sem levar em conta nossas próprias necessidades. Outro conceito junguiano fundamental é o da sombra. A sombra é composta pelas partes da nossa personalidade que rejeitamos ou não reconhecemos, geralmente associadas a aspectos negativos, como raiva, inveja ou insegurança. Ao longo da vida, projetamos essas sombras em outras pessoas ou situações, evitando assim enfrentá-las diretamente. No entanto, a falta de conscientização sobre nossa sombra nos impede de mudar, levando-nos a repetir os mesmos erros que, muitas vezes, estamos incapazes de identificar. A sombra se manifesta de maneiras sutis, mas poderosas, guiando nosso comportamento inconscientemente. Por exemplo, uma pessoa que se vê como boa e generosa pode, sem perceber, alimentar um sentimento oculto de raiva ou inveja em relação àqueles que parecem ter o que ela deseja. Ao não reconhecer essa emoção, ela pode começar a agir de forma passivo-agressiva, sabotando seus próprios relacionamentos e, consequentemente, criando um ciclo de erros. Os erros repetitivos, portanto, são muitas vezes reflexos desses padrões inconscientes. Podemos não entender por que continuamos a tomar decisões que nos prejudicam, mesmo quando sabemos, em nível consciente, que não são as melhores opções. A explicação, segundo Jung, está na resistência em confrontar nossa própria sombra e integrar essas partes ocultas de nós mesmos. Quando nos negamos a olhar para esses aspectos da psique, não podemos superá-los, e eles continuam a nos controlar de maneiras prejudiciais. A verdadeira transformação começa com a conscientização dessas forças ocultas. Ao tomarmos conhecimento de como o inconsciente influencia nossas ações, começamos a compreender os erros internos que perpetuamos e a nos libertar de suas garras. Jung acreditava que esse processo de integração da sombra e reconhecimento dos arquétipos é a chave para o autoconhecimento profundo e a verdadeira liberdade psicológica. Encarar nossas sombras não é um processo fácil, exige coragem e um compromisso com a verdade, por mais desconfortável que seja. A integração da sombra e o reconhecimento dos arquétipos podem ser caminhos desafiadores, mas também são essenciais para começar a mudar os erros que nos controlam. Isso nos leva ao próximo passo em nossa jornada de transformação, o processo de individuação, o caminho de tornar-se quem verdadeiramente somos. A jornada de autoconhecimento proposta por Carl Jung não é uma tarefa simples. A verdadeira transformação, segundo ele, está em um processo chamado individuação. Esse é o caminho no qual uma pessoa se torna inteiramente ela mesma, integrando as várias partes de sua psique, tanto as conscientes quanto as inconscientes. O objetivo da individuação é alcançar uma totalidade psicológica, onde a mente, o corpo e o espírito trabalham em harmonia, permitindo que o indivíduo viva de forma mais autêntica, plena e em paz consigo mesmo. A individuação não é uma conquista instantânea. Pelo contrário, ela é uma jornada contínua e exige que o indivíduo se defina não apenas por suas qualidades visíveis e sociais, mas também pelos aspectos mais obscuros de sua psique, os aspectos que normalmente rejeitamos ou evitamos enfrentar. Jung acreditava que, para atingir a individuação, é necessário confrontar nossa sombra, a parte da psique que contém todos os aspectos de nós mesmos que preferimos não reconhecer. Esta é, de fato, uma das partes mais desafiadoras do processo de transformação pessoal. Confrontar a sombra significa olhar para os nossos aspectos mais sombrios, como raiva, medo, inveja, egoísmo e outros sentimentos que geralmente reprimimos. Muitas vezes, esses sentimentos vêm de traumas passados ou de momentos em que fomos rejeitados ou magoados. Para muitos, é mais fácil ignorar esses aspectos da personalidade, projetando-os em outras pessoas ou em situações externas. Mas, como Jung aponta, essa negação só prolonga o sofrimento, já que os aspectos da sombra continuam a afetar nossas vidas de maneira inconsciente. A jornada da individuação exige um movimento para dentro, um mergulho profundo na própria psique para reconhecer e integrar esses aspectos negados. Esse processo não é fácil, muitas vezes, ele nos leva a confrontar verdades dolorosas sobre nós mesmos. Contudo, é nesse enfrentamento que reside a chave para o autoconhecimento e a verdadeira liberdade emocional.
Quando integramos a sombra, começamos a lidar de forma mais saudável com nossas emoções e reações. Ao invés de ser governados por nossas inseguranças ou medos, passamos a agir com mais clareza e autenticidade. Isso não significa eliminar a sombra, mas sim aceitá-la como parte de quem somos, reconhecendo que ela tem algo a nos ensinar. Quando a sombra é integrada de forma saudável, ela não é mais uma força destrutiva, mas uma fonte de poder interior. A individuação também envolve o processo de reconhecer e aceitar outros aspectos inconscientes da psique, como os arquétipos. Arquétipos como o herói, o sábio ou o criador não apenas influenciam nossas decisões e comportamentos, mas também são fundamentais para nosso crescimento psicológico. Cada arquétipo traz consigo uma sabedoria que, quando reconhecida e utilizada, pode abrir caminhos para uma vida mais equilibrada e gratificante. Por exemplo, o herói pode nos levar a enfrentar desafios com coragem e determinação, mas, se não for bem integrado, também pode nos impulsionar a agir impulsivamente ou a buscar validação externa. Ao reconhecer essa tendência, podemos usar o arquétipo do herói de maneira mais consciente, buscando o equilíbrio entre coragem e reflexão. Outro arquétipo importante é o sábio, que nos guia para a busca do conhecimento e da sabedoria. Integrá-lo significa ouvir nossa voz interior, confiar em nossa intuição e tomar decisões que estejam em alinhamento com nossos valores mais profundos. Já o arquétipo do criador nos motiva a buscar novas formas de expressão e inovação, mas é preciso equilibrá-lo com a necessidade de ordem e estrutura, para não nos perdermos em um ciclo interminável de novas ideias sem realização. O processo de individuação também nos exige que encaremos os conflitos internos. Muitas vezes, sentimos uma grande resistência em aceitar nossa própria sombra ou em reconhecer os arquétipos que governam nossas ações. Esses conflitos podem se manifestar como sentimentos de frustração, medo ou até raiva. No entanto, esses conflitos são essenciais para o processo de autoconhecimento, pois são as situações desafiadoras que nos forçam a crescer e a evoluir. Integrar a sombra e os arquétipos é um passo vital para a transformação, mas o verdadeiro desafio está em agir. A individuação não é apenas uma reflexão interna, mas também exige mudanças externas em nossas atitudes e comportamentos. Como podemos aplicar a sabedoria que adquirimos em nossa jornada para melhorar nossa vida cotidiana? Como podemos integrar as lições da sombra e dos arquétipos de maneira prática, no trabalho, nos relacionamentos e na nossa maneira de viver? A resposta de Jung é clara: a individuação exige coragem para se tornar quem realmente somos, sem máscaras ou defesas. É preciso coragem para reconhecer os próprios erros, aprender com eles e seguir em frente, cada vez mais integrado e inteiro. Quando nos permitimos viver de acordo com nossa verdadeira natureza, não mais presos aos erros do passado ou às limitações da sombra, podemos finalmente experimentar a liberdade emocional e o crescimento pessoal. Os arquétipos são um dos pilares fundamentais da psicologia junguiana e representam padrões universais e imutáveis que moldam nossas percepções, sentimentos e, especialmente, nossas escolhas. Segundo Jung, esses arquétipos estão enraizados no inconsciente coletivo, uma camada da psique humana compartilhada por todos, independentemente de cultura ou época. Eles são imagens primordiais que influenciam diretamente como nos vemos e como interagimos com o mundo. E, em muitos casos, podem ser responsáveis pelos erros que cometemos, quando não conseguimos reconhecê-los ou compreendê-los. Um arquétipo particularmente poderoso e amplamente reconhecido é o do herói. Ele representa a parte de nós que busca superar desafios, alcançar grandes feitos e se provar no mundo. O arquétipo do herói nos leva a agir com coragem, a enfrentar obstáculos e a buscar um propósito maior. No entanto, quando esse arquétipo se manifesta de forma desbalanceada, pode resultar em decisões impulsivas e até perigosas. A busca incessante por validação ou por uma vitória que satisfaça nossas inseguranças pode levar a erros significativos. Como exemplo, podemos imaginar alguém que, em um desejo de provar seu valor, embarca em um projeto sem avaliar as consequências ou sem considerar se realmente possui os recursos necessários. O desejo de ser o herói pode ultrapassar a razão, e, com isso, surgem falhas e arrependimentos. Outro arquétipo que desempenha um papel profundo em nossas vidas é o da anima e do animus. Para os homens, a anima representa o feminino dentro da psique, enquanto o animus é a representação do masculino nas mulheres. A integração desses arquétipos é crucial para o equilíbrio emocional e psicológico, mas quando não reconhecidos, podem gerar distorções nas relações e nos próprios julgamentos sobre os outros. Por exemplo, se um homem não integra sua anima, ele pode projetar uma imagem idealizada de mulher, buscando um tipo de perfeição nas figuras femininas ao seu redor, sem nunca encontrar essa idealização plenamente. O mesmo acontece com mulheres que não reconhecem o animus. Elas podem lutar contra figuras de autoridade ou se desconectar do seu próprio poder pessoal, buscando no outro o que não conseguem encontrar em si mesmas. Porém, é o arquétipo da sombra que, talvez, tenha o maior impacto sobre os erros repetitivos que cometemos. A sombra é a parte da nossa psique que contém tudo o que rejeitamos de nós mesmos, seja por medo, vergonha ou por não termos sido ensinados a lidar com certos sentimentos e desejos. Quando não confrontamos a sombra, ela se torna uma força oculta que nos guia de maneira invisível, levando-nos a comportamentos autossabotadores e reações impulsivas. Ela é, por assim dizer, a fonte dos nossos maiores erros. Um exemplo disso pode ser alguém que, ao não lidar com a raiva ou o medo, projeta essas emoções nos outros, criando conflitos desnecessários e distorcendo a realidade. Esse tipo de projeção é um reflexo claro de uma sombra não integrada, que nos faz errar ao invés de agir com clareza e verdade. A integração dos arquétipos, como o herói, a anima, o animus e a sombra, é o que nos permite avançar no processo de individuação,
o caminho para nos tornarmos nossa versão mais completa e autêntica. Reconhecer como esses arquétipos estão atuando em nossa vida nos dá o poder de usá-los a nosso favor, para agir de maneira mais consciente e equilibrada. A integração não é sobre eliminar esses arquétipos ou seus impactos, mas sim sobre aprender a reconhecer e a utilizar suas energias de maneira construtiva. Por exemplo, a pessoa que reconhece a presença do herói dentro de si, pode utilizá-lo para ser corajosa diante dos desafios, mas também terá consciência dos limites e das consequências de suas ações, evitando que esse arquétipo a leve a uma busca desenfreada por perfeição ou aprovação. A pessoa que integra a sombra, por sua vez, não será mais dominada por seus medos e inseguranças, podendo confrontá-los de forma madura e usar essa energia para o crescimento pessoal. Já a pessoa que aceita a anima ou animus dentro de si, poderá equilibrar seus relacionamentos, reconhecendo e aceitando a parte do outro que lhe é espelhada. Quando conseguimos reconhecer e integrar esses arquétipos, temos a oportunidade de superar os erros repetitivos que nos limitam. Em vez de sermos controlados pelas forças inconscientes que moldam nossas reações, conseguimos agir com maior clareza e autenticidade, alinhando nossas ações com nosso verdadeiro eu. O erro não desaparece completamente, mas ele se torna uma ferramenta de aprendizado, não mais um ciclo vicioso que nos prende a comportamentos destrutivos. O autoconhecimento, portanto, não é um processo de eliminação dos arquétipos, mas sim de compreensão e integração deles. Quanto mais cientes estivermos dessas forças psíquicas, mais podemos escolher conscientemente como reagir a elas. Quando conseguimos fazer isso, os erros do passado se transformam em lições valiosas, permitindo-nos seguir em frente com mais sabedoria e menos resistência interna. O medo é uma das forças mais poderosas que moldam nossas vidas, mas ao mesmo tempo, é uma das emoções mais mal compreendidas. Em muitas situações, o medo nos impede de avançar, de tomar decisões importantes ou de tentar novas oportunidades. Carl Jung, em sua profundidade psicológica, não via o medo como algo que deve ser erradicado, mas sim como um reflexo de aspectos internos que não conseguimos confrontar. Segundo Jung, o medo é uma resposta natural e necessária da psique frente ao desconhecido, mas ele também pode ser uma barreira para o crescimento, se não compreendido e enfrentado. O medo, em sua forma mais primitiva, surgiu como uma ferramenta de sobrevivência, protegendo os seres humanos de perigos reais e imediatos. Porém, no contexto moderno, o medo muitas vezes assume formas distorcidas e desproporcionais. Medos de fracasso, de rejeição, de perder o controle ou de não ser bom o suficiente são exemplos de medos que não têm uma ameaça concreta, mas que, mesmo assim, nos paralisam e nos impedem de viver de maneira plena. Quando o medo se torna irracional e infundado, ele se transforma em um bloqueio psicológico, um obstáculo invisível que nos impede de seguir em frente. Esse bloqueio psicológico, muitas vezes, nos leva a cometer os mesmos erros repetidamente. Em vez de agir com confiança, de arriscar o novo ou de aprender com os desafios, acabamos caindo em um ciclo vicioso de procrastinação, dúvida e insegurança. O medo, quando não enfrentado, pode se infiltrar em todos os aspectos da nossa vida, nos relacionamentos, na carreira, na saúde emocional e até mesmo nas nossas escolhas mais simples. Ao nos deixar dominar pelo medo, tornamo-nos reféns de uma realidade limitada e condicionada, onde nossos potenciais ficam reprimidos e nossas ações são guiadas pela necessidade de evitar o desconforto. Jung acreditava que o enfrentamento do medo era, na verdade, uma das chaves para a transformação pessoal. Ele via o medo como um convite para a autotransformação. Quando enfrentamos nossos medos, não estamos apenas lidando com uma emoção passageira, mas com uma oportunidade profunda de crescer, aprender e mudar. O medo revela partes da nossa psique que ainda não foram integradas ou compreendidas, aspectos da nossa sombra que estão tentando se manifestar. Ele serve como um espelho, mostrando aquilo que, muitas vezes, preferimos evitar. A verdadeira transformação acontece quando decidimos olhar para esses medos e questioná-los, ao invés de sermos guiados por eles. O medo do fracasso, por exemplo, muitas vezes vem da nossa sombra, da parte de nós mesmos que tememos ser inadequados ou não corresponder às expectativas. Ao integrar essa sombra, podemos começar a ver o fracasso não como algo a ser temido, mas como uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Quando aceitamos que errar é parte do processo de evolução, deixamos de ser controlados pelo medo e passamos a usá-lo como uma ferramenta de desenvolvimento. A transformação também requer coragem para romper com padrões estabelecidos. O medo de mudanças pode ser tão forte quanto o medo do fracasso, mas, ao reconhecer esse medo, podemos começar a desenvolver uma nova perspectiva. A transformação exige um confronto com o desconhecido, seja em uma decisão de carreira, em um relacionamento ou até mesmo em uma mudança interna de crenças. Ao enfrentarmos o medo do novo e sairmos da nossa zona de conforto, criamos novas possibilidades para nós mesmos. Outro bloqueio comum que o medo traz é a autossabotagem. Muitas vezes, temos medo de ser bem-sucedidos ou de alcançar nossos objetivos, e isso nos leva a procrastinar, a adiar decisões importantes ou a criar desculpas para não agir. Esse medo pode estar enraizado em um medo de não sermos dignos ou merecedores do sucesso. Nesse caso, o medo é uma forma de proteção que nos mantém em um estado de inação, evitando que nos expomos ao desconforto que vem com o crescimento. Jung sugere que a chave para superar esses bloqueios é desenvolver consciência sobre eles. A prática da autoconsciência e da reflexão é fundamental para reconhecer quando o medo está nos controlando. A meditação, o diário, a análise dos sonhos e até mesmo o simples ato de refletir sobre nossos sentimentos e comportamentos nos ajudam a identificar quando estamos sendo guiados por nossos medos, ao invés de nossas verdadeiras intenções.
Superar os bloqueios do medo não significa erradicá-lo completamente, mas aprender a coexistir com ele de maneira mais equilibrada. Ao invés de permitir que o medo nos paralise, podemos aprender a usá-lo como um sinal de que estamos em um processo de crescimento. Cada vez que enfrentamos um medo, estamos nos aproximando de nossa versão mais autêntica e completa, superando os erros internos que nos impedem de avançar. Assim, a transformação ocorre de dentro para fora. A superação do medo é uma das experiências mais poderosas da individuação, porque ao confrontá-lo e integrá-lo, nos libertamos dos bloqueios que nos limitam e começamos a agir de acordo com o que realmente somos, sem o peso das expectativas ou dos medos do passado. Agora que exploramos os conceitos centrais da psicologia de Carl Jung, como o inconsciente, os arquétipos, a sombra e o medo, é hora de aplicar essas ideias de maneira prática em nossa vida cotidiana. A verdadeira transformação pessoal não acontece apenas na teoria, mas nas ações que tomamos para integrar esses conceitos em nosso comportamento e atitudes diárias. A filosofia de Jung oferece um mapa para a autotransformação, mas cabe a nós dar os passos necessários para seguir esse caminho. O primeiro passo para a mudança é a autoconsciência. Sem ela, não podemos identificar nossos padrões de comportamento, nossos erros ou as influências inconscientes que estão nos guiando. Jung sugeria que a análise dos próprios sonhos é uma das formas mais poderosas de acessar o inconsciente e entender as dinâmicas internas. Os sonhos muitas vezes nos revelam aspectos da psique que não conseguimos perceber enquanto estamos acordados, oferecendo pistas sobre os arquétipos em ação ou os medos que precisamos enfrentar. Ao registrar e refletir sobre nossos sonhos, podemos começar a perceber os símbolos e padrões que se repetem e que nos ajudam a entender melhor nossos conflitos internos. Outra prática importante para aumentar a autoconsciência é o diálogo interno. Essa prática envolve ouvir nossos pensamentos e emoções com mais atenção, sem julgamento. A maioria de nós passa a vida tomando decisões e reagindo automaticamente a situações, sem parar para perguntar por que estamos agindo daquela forma. Ao criar o hábito de questionar nossos impulsos e decisões, podemos começar a distinguir entre o que vem da nossa verdadeira essência e o que é influenciado por padrões inconscientes. Esse processo de reflexão consciente é essencial para a transformação, pois nos permite tomar decisões mais alinhadas com o nosso eu mais autêntico. Jung também enfatizava a importância da integração da sombra. Como vimos anteriormente, a sombra contém os aspectos rejeitados de nossa psique, aqueles aspectos que, por medo, vergonha ou desconforto, preferimos não reconhecer. Integrar a sombra significa aceitar essas partes de nós mesmos e usá-las de maneira construtiva. Isso pode ser um processo difícil, já que muitas vezes estamos confrontando aspectos negativos ou dolorosos de nossa personalidade. No entanto, a integração da sombra é a chave para liberar o potencial interior que temos. Ao abraçar a totalidade de quem somos, incluindo nossas fraquezas e imperfeições, tornamo-nos mais completos e autênticos. A integração da sombra pode ser feita através de exercícios de autoaceitação, como a prática de identificar e nomear nossas emoções mais desconfortáveis. Por exemplo, se sentimos raiva, ao invés de ignorá-la ou projetá-la nos outros, podemos parar e refletir: por que estou com raiva? O que isso diz sobre mim? Esse tipo de introspecção permite que aceitemos nossas emoções sem sermos controlados por elas, transformando-as de obstáculos em fontes de autoconhecimento. Além disso, é essencial estar aberto a novas experiências e buscar crescimento contínuo. O medo de mudanças e o apego aos padrões antigos podem ser um grande obstáculo na jornada de transformação. Quando nos permitimos experimentar coisas novas, sem o medo do fracasso ou da rejeição, estamos praticando a individuação, o processo de se tornar quem verdadeiramente somos. Jung acreditava que a verdadeira transformação ocorre quando enfrentamos os desafios da vida com coragem e curiosidade, sem nos prender ao que já sabemos ou ao que é confortável. A prática da autocompaixão também é fundamental nesse processo. Muitas vezes, a jornada de transformação pessoal é longa e cheia de desafios. Podemos nos frustrar, cair em velhos padrões ou cometer erros. No entanto, é importante lembrar que o erro faz parte do aprendizado. Jung acreditava que a autocompaixão é essencial para a integração da sombra e para o processo de individuação, pois ela nos permite lidar com nossas falhas de uma maneira construtiva, sem nos punir ou nos condenar. Quando nos tratamos com compaixão, estamos mais preparados para seguir em frente, aprender com os erros e continuar a evolução. Outro conceito crucial da filosofia de Jung que podemos aplicar em nossa vida cotidiana é o de sincronicidade. Jung descrevia a sincronicidade como o princípio de que eventos não causais, mas simbolicamente significativos, podem ocorrer em nossas vidas de forma a nos guiar para a transformação. Para perceber a sincronicidade, é necessário estar atento às coincidências e às mensagens do inconsciente que surgem nas pequenas coisas do cotidiano. Muitas vezes, a transformação pessoal começa com pequenos sinais, que nos direcionam para decisões ou caminhos importantes. Por exemplo, uma coincidência aparentemente simples, como encontrar alguém que compartilha uma experiência ou ideia que está em ressonância com uma questão interna que você estava refletindo, pode ser um sinal de sincronicidade. Jung acreditava que, ao reconhecer esses momentos e agir com base neles, podemos abrir portas para novas possibilidades e insights em nossa jornada de autotransformação. Finalmente, a ação é o passo decisivo para consolidar a transformação. O autoconhecimento sem ação é apenas teoria. Para que a mudança seja real, é preciso aplicar o que aprendemos de maneira prática. Isso pode significar mudar nossos hábitos, ajustar nossos comportamentos em relação aos outros ou até mesmo redefinir nossas metas e ambições. Cada pequena ação que tomamos com base no autoconhecimento contribui para a nossa evolução.
A mudança não acontece de uma vez, mas em pequenos passos, que ao longo do tempo vão se acumulando e gerando uma transformação profunda.